Olá, pessoal. Leidiane Malini, advogada condominialista, e você está no Malini Cast, o seu podcast de condomínio. Como prometido, hoje a gente vai dar continuidade ao assunto inadimplência em condomínio, mas hoje dando um contorno um pouquinho diferente, falando sobre os limites dessa cobrança. E só para poder recapitular, produção, você solta nosso sketch de novo? Quem sabe faz ao vivo. Episódio de hoje: Comissão de Inadimplentes. Era mais um dia normal no trabalho do Síndico Não Existe do condomínio fictício. E ele estava ali, em meio às suas anotações e cálculos e todas as responsabilidades de um síndico e o seu cotidiano. O telefone toca. É muito trabalho, não é mesmo? Uma colaboradora entra na sala. Ela quer entregar um documento. Síndico não existe! Síndico não existe! Meu filho é importante! Síndico não existe! Pegue este documento! Obrigado. Pode ir. Obrigado. Ah, não! Para a terrível surpresa do Síndico Não Existe, esse documento estava assinado pelos inadimplentes, exigindo a nomeação de um representante com direito à participação e voto nas assembleias do condomínio. Sob pena de iniciarem o abaixo-assinado para sua destituição. Não! Nesse momento, ele apenas soltou um grande Fruta que caiu, lascou. E agora, quem poderá ajudar o Síndico Não Existe do condomínio fictício? Isso é um trabalho para Malini Cast, o seu podcast de condomínio. É um trabalho para Malini Cast, não é, Malini? É isso aí, gente. Uma salva de palmas para minha produção, porque esse sketch ficou demais. Olha, eu já vi várias vezes, toda vez que eu vejo, eu fico impressionada como que essa produção é talentosa. Obrigado. Mas vamos lá, gente. Voltando para o assunto, nós estamos aqui de novo com nossos especialistas. Tainá Malini, advogada, condominialista também. Cláudio Honor Brandão, empresário, contador e advogado. E Fabiana, sócia da Essencial Condomínio, que é empresária e uma grande estudiosa também da gestão condominial. Vamos lá? Bora. E aí, gente, qual que costuma ser o principal questionamento dos inadimplentes? Olha, no nosso caso lá, na verdade, assim, são vários, né? Mas um deles... São vários, gente, são muitos. Mas, assim, o que mais a gente tem de mais questionamento são em relação ao uso das áreas de lazer. Porque tem síndicos que quer proibir, né? E a gente sabe que hoje a gente não pode, né, ter essas limitações, né? Então, pra gente, essa é a maior dificuldade, é o ponto dificultador, assim, em relação aos inadimplentes. Ao relacionamento com o síndico, né? Porque tem síndico que não entende que a penalidade pro inadimplente é a pena pecuniária, E né? o inadimplente também, né? Não entende que ele, assim, o inadimplente não entende, por exemplo, para ele usar a área de lazer, pra gente não deixar de aplicar a penalidade, ele vai ter que pagar, tipo, igual a doutora Tainá, né, tem opinião, pagar o boleto antes. A área de lazer, você está falando salão de festa, fazer reservas, né? Isso. Porque essa é uma dica, inclusive, que a gente dá para os nossos condomínios. Se você quer, não quero realmente, porque não pode. A pessoa, não quero permitir que a pessoa reserve, porque ela está inadimplente, meu Deus, e eu não
poxa, eu não posso deixar que ela faça uma nova dívida para eu cobrar depois. Na verdade, é porque isso também causa um pouco de revolta, né? Porque quando a gente tem um Isso. inadimplente no condomínio que tá com uma dívida muito grande, às vezes a pessoa tá devendo 1 ano, 2 anos, 3 anos de taxa de condomínio, e aí o pessoal fica, tá devendo, mas tá fazendo churrasco toda semana. Festa. Tá devendo, mas tá viajando É. todo mês. E aí esse é um questionamento muito grande. E a dica que a gente dá É justamente fazer o quê? Uma modificação no regimento interno, que é quórum simples, então a gente consegue fazer essa modificação de forma facilitada para fazer a cobrança dessa taxa de reserva antes da reserva. Então, assim, esse inadimplente necessariamente vai ter que pagar o valor antes da sua festinha ou do seu churrasco. pelo menos da reserva do espaço, né? A cota condominial a gente Já acaba não outra. conseguindo, mas a gente não permite que ele aumente a dívida dele com aquela taxa da reserva ainda. Exatamente. Queria fazer um comentário acerca desse não poder impedir o inadimplente de usar as reservas que são cobradas. Sei que foi a decisão do STJ, mas a gente queria só salientar a importância de quando se for buscar um jurídico, uma pessoa para dar uma assistência econômica, seja para que for, seja se for para fazer manutenção predial, usar um engenheiro especialista, se for para fazer o jurídico, um advogado especialista em condomínio. Porque essa decisão do STJ é fruto de uma ação totalmente equivocada, onde um condomínio entrou com ação para impedir o inadimplente de usar o elevador, por exemplo, usar as áreas comuns. Primeiro porque praticamente é inviável Como é que você um impede alguém condomínio de usar o impedir usar elevador, o né? elevador. São coisas ineficazes, coisas que na prática não têm função. E aí se deu a decisão, o STJ deu a decisão proibindo impedindo que os condomínios não cobrassem, não deixassem o inadimplente usar área de lazer, usar as áreas comuns. Mas eu entendo que talvez pode até ser modificada essa decisão, mas é injusto o condomínio inadimplente usar a área comum, as áreas que são reservadas são pagas. Então, isso é uma Então, observação que eu as faço. áreas que são pagas é o que a gente sugere. Faça essa alteração no regimento para a pessoa ter que pagar antes de utilizar, que aí não aumenta a dívida dela. Mas em relação ao uso de área comum, particularmente, embora normalmente eu divida das decisões do STJ, nesse particular eu acho que eles têm razão, porque a gente já viu casos práticos do síndico querer impedir que o condomínio utilizasse a piscina. Eu até comentava com a Fabiana, ela tem 2 filhos pequenos, imagina ela entrar numa situação de inadimplência, não vai entrar, né, gente, porque é rica, entrar numa situação de inadimplência no condomínio, e aí os filhos dela ficarem impedidos de usar a piscina no verão enquanto os amiguinhos estão lá brincando. Então, eu acho que a decisão veio também para poder evitar alguns excessos que eram praticados. Nesse sentido aí, eu concordo com a sua posição de não usar esse tipo de área de lazer, porque é uma área comum. Quando se fala em área de lazer, paga, eu me refiro àquelas em que a pessoa tem que contratar, fazer a reserva e pagar por ela. Churrasqueira, salão de festa, churrasqueira, né? salão de festa, espaço gourmet. Gente, até porque ninguém é obrigado a ficar pagando conta pra ninguém, né? E essa é Concordo. mesmo, né? Se eu sou moradora, ia ficar lá na porta da festa. Mentira. Eu não sou barraqueira. Tem cara. Parece. Mas assim, até porque a lei ela já prevê quais são as penalidades para esse inadimplente, que é realmente pagar em dinheiro, que são a multa, os juros, a correção monetária, os honorários do advogado, ou se não deixar de participar de uma assembleia, Pessoal, assim... sabe, de votar. Então ele já não pode nem dar o próprio voto dele, ele eu mora acho ali. que a gente tem que partir mais, tipo, para conscientização, sabe? Conscientizar as pessoas. Qual o que pode gerar um condomínio inadimplente. Tem também aqueles mutirões que a gente aconselha, né? Nós, em Ponto Essencial, como administradora, a gente costuma, nos condomínios que tem um percentual de inadimplência alto, nós promovemos mutirões, né? Disponibilizamos as pessoas para ir até o condomínio, um sábado, né? Então, a gente lá presente faz as negociações, obviamente seguindo, né, o que prevê a lei, o que está na convenção. Então, assim, eu acho que esse tipo de situação a gente tem que promover. Agora, proibir, né, o proprietário a certas situações que vá ferir ali o seu direito de propriedade, eu acho que realmente a gente tem que até porque... colocar o pé no freio. Dá vontade, gente, sério.
Mas até porque a pessoa está inadimplente, mas ela vai pagar por aquilo depois. Exatamente. A cota de condomínio não é rateio de despesa. Então, independente da pessoa estar adimplente ou inadimplente naquele momento, lá na cota dela está inclusa a manutenção da piscina, a manutenção do campinho de futebol que tem E no ela vai condomínio. pagar. E ela vai pagar. E ela vai pagar muito caro ainda, né? Porque com todos os encargos que a gente tem, juros, multa, depois com o tempo que isso vai passando, isso, né, vai virando, às vezes, vira até uma bola de neve, né, pra pessoa. Sim. Mas o condomínio tem que entender justamente isso. O síndico, ele tem que entender isso, que existem esses limites, porque essa pessoa vai ter que pagar. E se ela não pagar, ela pode perder a unidade dela. Então é por isso que ele também tem os direitos dele. Eu sou inadimplente, mas eu também não posso ter os meus direitos violados por conta de uma inadimplência. Pois é. Agora, igual a Lidiane falou, importante, nós temos um condomínio onde uma conselheira foi eleita recentemente, ela não entende, gente. Ela não entende que a gente não pode proibir morador de usar, tipo assim, que a gente não pode proibir ele de usar o salão de festas. Aí a gente recebe a notificação que nós não estamos fazendo, mas não sou eu, não é essencial. Nós não podemos, simplesmente não podemos, né? Nós temos limites e as pessoas não entendem isso. Mas é falta de conhecimento isso. Porque se as pessoas passassem o olho, né, a nossa legislação preceitua que todo mundo conhece a lei. Mas a verdade, isso não é uma verdade. Não é verdade. Porque se as pessoas conhecessem a lei, elas iriam perceber que a legislação brasileira, ela privilegia o quê? A pecúnia, o pagamento pecuniário. Então, as punições, não é o assunto de hoje, mas tem relação ao condômino antissocial. Dinheiro. Pecúnia, Lidiane. Pecúnia é dinheiro, gente. Ah, pelo amor de Deus, né? Ai, Jesus amado, não dou conta, não. O direito brasileiro, ele faz o quê? Ele protege o patrimônio. E ele também, quando ele quer cobrar alguma coisa de alguém, ele vai cobrar em dinheiro. E é até uma questão, não é o nosso objeto de hoje, mas do condômino antissocial, que as pessoas questionam muito. Já querem uma ação para poder retirar a pessoa do condomínio. Mas se a gente analisar os artigos do Código Civil, ele fala o quê? Multa de 5 cotas, depois multa de 10 cotas. O último caso, que foi uma construção jurisprudencial, nem tem previsão legal, que é afastar a pessoa do condomínio. E a mesma coisa para a cobrança de inadimplente. O direito privilegia o quê? A cobrança dos encargos. O direito não tem previsão de ressalva enquanto a utilização da área, enquanto a utilização do patrimônio da pessoa. Então, assim, o mais correto mesmo é o quê? Você pagar a sua cota, entendeu? Porque quando... aí evita isso tudo, mas aí a Lidiane, né, você não teria como trabalhar, né? Você não poderia ser advogada, né? Outro equívoco, as pessoas acham que advogados condominialistas fazem apenas cobrança. Não assim mesmo. Como administradoras, a gente tem 1001 funções dentro do condomínio. Gente, eu só achava que eles faziam cobrança, e vocês? Eu também, porque vocês eu também achava que só cobrar. Aquele fechamento lá do podcast. Pois é. Pois é, a abertura lá, você executando aquilo lá, né? Eu quero saber quem que faz a revisão dos contratos do condomínio. Notificações, decisão de Vamos voltar para a inadimplência, que o assunto está rendendo mais. Vamos fazer uma antecipação de assunto aqui, né? Que o advogado também trabalha na preventiva. Prevenir é melhor do que remediar. É verdade. Não é só a manutenção que tem que ser preventiva, não. A parte jurídica também tem que ser preventiva, porque evitar uma demanda judicial é muito melhor do que uma boa briga. E uma questão sobre isso é a exposição... Do que uma briga, que briga... De briga a gente também é bom, né? Uma questão também que leva muitas... Levava, né? Porque agora esse conhecimento já está bem disseminado. É em relação à exposição dos nomes dos inadimplentes em quadros de aviso, que aí a justiça acabou entendendo como uma cobrança vexatória, né? Era uma exposição desnecessária desse condômino. Sim, até mesmo na Assembleia, porque alguns condomínios queriam trazer o nome desses condôminos inadimplentes na Assembleia para expô-los. Isso aí realmente é vexatório, e vexatório humilhante, né? Vai gerar vai ferir a moral da pessoa. Pega a dignidade da pessoa humana. Exatamente. Aí vem o outro e fala dignidade da pessoa. Exatamente.
Tainá, você falou um assunto interessante, porque a gente está em época de LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, e chegou um questionamento bem interessante no escritório recentemente em relação a isso, porque um condômino inadimplente questionou em assembleia o fato da unidade dele constar no balancete como inadimplente. E aí eu acho que a Fabiana pode falar da questão do balancete, o que é o balancete, por que a gente precisa ter essa inadimplência lá, e depois você falar da parte legal, né? De por que a unidade dele está constando. O balancete, né? O balancete financeiro, que é a pasta de prestação de contas que a gente envia para o condomínio, tem que constar ali tudo que você recebeu no mês e o que ficou sem receber, até para ter um histórico, né? E lá tem que ir a listagem de inadimplência. É obrigação do síndico prestar conta. Exato. Então, Inclusive, na prestação de inadimplentes. conta tem que constar quem recebeu, a relação de quem recebeu. Sim, até porque se o condomínio tem 100 mil reais a receber de cota condominial total e só entrou 80 mil em caixa, Exatamente. o síndico tem que dizer onde que tá aqueles 20 mil que tá gente, faltando. é a prestação de contas, né? Aquele lá, tem que ter ali na pasta todas as informações provenientes dela, né? Que é o Sim. quê? Tantos pagamentos, quantos recebimentos e quanto que você tem a receber, né? Para poder bater o caixa. Senão, se não bater, fica de olho. Outra coisa. Até porque senão os condôminos, quando forem analisar, mas cadê esses 20 mil reais, por exemplo? Quem não pagou? E a gente precisa identificar. E é claro que a gente não precisa identificar esse morador com um nome, porque a dívida é da unidade. Então a gente pode só escrever lá, unidade 303, está devendo 15 mil reais. E aí a gente vai identificar por unidade, não por nome, porque isso também já não gera mais uma exposição desnecessária do nome dessa pessoa. Se você falasse 102 ali, Claudionor já se manifestava, falando que ele não estava inadimplente nada. Ainda com relação a essa questão da exposição, na hora que como o condômino inadimplente, ele não tem o direito de participar da assembleia, então na hora que a gente vai fazer essa abordagem para colher as assinaturas, tem que ter muito cuidado, fazer de forma bem discreta, né? Porque para não ter exposição. Porque o objetivo do condomínio é receber o crédito, não é constranger o inadimplente, o morador. Gerar humilhação para Até ele. porque a pessoa está inadimplente, cada um tem o seu motivo, mesmo que às vezes as pessoas não pagam, tem uns que não pagam porque brigou com o síndico, outro porque está chateado com o vizinho, mas tem gente que não paga realmente porque situações difíceis todo mundo pode passar na vida. Sim. Então, no momento que essa pessoa pagar e cumprir com a obrigação dele, ele volta a ter o direito. Então, não é interessante para o condomínio criar inimizade, criar situações vexatórias para os seus vizinhos. Até porque, como você está falando, situações difíceis todo mundo passa, e aquele condômino, aquela pessoa que está inadimplente hoje, ela é seu vizinho ainda. Então, aí você vai gerar um transtorno no lar de todo mundo por conta de uma inadimplência. É claro que para o condomínio isso é muito grave, porque ele precisa daquele pagamento da taxa para poder suprir as suas necessidades básicas também de manutenção do próprio condomínio. Mas a gente também não pode achar que o inadimplente é um inimigo de todo mundo. Ele não é um inimigo. Muitas das vezes ele só está... Fiquei desempregado. E aí eu não tenho como pagar. Então a gente não pode gerar situações em que ele vai se sentir humilhado mesmo, porque tem síndicos que querem humilhar essa pessoa. Síndicos e às vezes até outros moradores. A forma correta e mais eficaz, o que o síndico e o jurídico do condomínio não pode deixar de fazer é entrar com ação de cobrança, porque aí você paralisa aquele tempo que a gente chama de prescrição, que a pessoa perde o direito de cobrar. Se o síndico for omisso, ele responde depois pela omissão. Mesmo a pessoa sendo esse tipo de pessoa, que não é comum ser inadimplente, não pode deixar. Não pode. Cobrar, cobrar. Né? Aí o síndico está pecando por omissão e ele vai ter que responder depois. Durante a semana, eu recebi um questionamento bem legal de uma pessoa falando que a gente comentou que o condômino inadimplente, ele não pode participar das assembleias e nem votar. E essa pessoa falou que no condomínio dela é comum as pessoas inadimplentes participarem, participa todo mundo. E meu entendimento é que isso pode gerar nulidade na assembleia, porque se todo mundo que está lá é inadimplente e algum
algum outro condômino inadimplente tem algum assunto de pauta que ele não concordava, como esse condômino ele não teria o poder de voto, essa assembleia pode ser anulada. Mas por conta de usos e costumes, né, muitos condomínios, vocês podem falar melhor que eu, acabam tolerando essa presença do inadimplente em assembleia. A Essencial tem uma estratégia que eu acho bem legal, eu acho que a Secate também usa essa mesma estratégia, que é dar o cartãozinho, né, para nesses condomínios que têm esse hábito de tolerar o inadimplente em assembleia, mas na hora da votação, só quem tem um cartãozinho que vota, e aí o inadimplente não recebe o cartãozinho. Às vezes até para as pessoas que são inquilinos e não têm procuração, né? Na verdade, assim, é uma forma de controlar quem está apto para votar. Então, nós fornecemos realmente. E é isso aí. E aí, conta casos inusitados. Tem historinhas de Gente, de gente que não pode votar e levanta a mão, sai de fininho? Gente, eu vou contar para vocês um que aconteceu num condomínio, não vou falar onde não, mas a gente recebeu um processo judicial, né? Uma colaboradora foi conduzir a assembleia e tal. Quando chegou lá, não deu o cartão, obviamente, a unidade estava inadimplente. Aí a condômina pegou no meio da assembleia, lotado de gente, e no local, muita gente. Aí chegou, a mulher gritou, mas por que você não quer me dar o cartão? Você tá falando que eu tô devendo, gritando. Ela se expôs, sorte que, para a confecção das atas, nós gravamos as assembleias. Então, nós temos esse hábito de gravar as assembleias. E aí, essa moradora entrou com um processo contra o condomínio, arrolou a Essencial, né, falando que nós proibimos ela de votar porque ela estava inadimplente e nós constrangeram ela na Assembleia. Aí vocês assim, tinham a gravação ficou provado que ela que gritou, ela que se expôs, não fomos nós que expusemos ela. Foi ela que se expôs. A gente advoga para um condomínio porque, como eu disse, por mais que a legislação diga que o condômino ele não tem direito de participar e nem de votar, por costume, alguns condomínios toleram a presença desse inadimplente. E a gente... Opa, que o telefone tá falando sozinho. Gente, o telefone falando sozinho, ó. Que maravilha. Sozinho. Agora como? Foi esse treco aqui, ó. Não. Isso aí é a sua é a única coisa diferente que tem aqui. E aí, nesse condomínio, a gente tem um condômino que ele é bem problemático e ele não estava participando das assembleias. A gente estava feliz, né? A gente estava até feliz com a inadimplência dele. Gente, isso é hipocrisia, né? Aqui é a verdade. A gente está falando a verdade. Mas o aqui. objetivo para a inadimplência. A gente estava feliz com a inadimplência dele porque ele é um condômino que costuma tumultuar as assembleias. E aí, eu não sei o que aconteceu, ele resolveu participar. Sabe que outras pessoas que estão inadimplentes eventualmente participam, não recebem um cartãozinho para votar. E aí ele começou aí, toda hora que tinha um tópico para votar, estrategicamente, na hora que ia chamar a votação, ele ia no banheiro, o telefone dele, ele fingia que estava indo lá fora atender. E o pessoal da administração do condomínio, que conhece a situação dele, a gente correndo. E o áudio da gravação da Assembleia, lá também é gravado, acabou captando os nossos comentários. Nossa, falando do cara. Ainda bem que ele não pediu pra ouvir, tá? Porque senão a gente tava encrencado. Agora também já pagou, né? Já pagou. Prescreveu. Já. Prescreveu não, tá? Eita! Aqui nós estamos atentos. Mas Tem prescrição aqui não. Todo mundo é cobrado. Mas é importante a gente até falar sobre essa questão da participação, porque a lei, ela diz que só pode participar e votar quem está quite, né? Quem está com tudo pago. Sabe uma coisa que aqui não é cultura, mas em São Paulo é? A pessoa não pode nem participar. Exatamente. Ela não pode nem entrar. E aqui, se a gente fizer isso, a gente apanha, tá? E mas você... igual o morador lá que eu tava conversando antes de começar aqui, pessoal. Um síndico lá na Serra, hoje ele não é mais síndico, né? Ele até se mudou do condomínio, talvez ele nem more mais no condomínio, coitado. Ele levou um tiro. O cara deu um tiro nele. Então, tipo assim... Por conta da cobrança? Por conta da cobrança. Mas Porque ele não recebeu o cartão pra votar na inadimplência. Aí começou uma discussão, obviamente. O cara foi lá no apartamento, pegou e deu um tiro no síndico. Não deu tempo nem da gente... A orientação que a gente dá é de não permitir a participação. Até porque, gente, normalmente a pessoa que está inadimplente... Parece que é uma sina. A encrenca
persegue essa pessoa e ela é uma das grandes tumultuadoras de assembleia. Mas Eu acho que na experiência prática de vocês também, que trabalham nessa área há muito tempo, sabem disso. O condômino inadimplente, ele fica levantando bandeiras contra questões que às vezes vão revisar orçamento, esse tipo de coisa, ao invés de ajudar, acaba prejudicando o condomínio. Mas sabe, assim, eu fico pensando por quê? Eu acho que isso é um meio que uma revolta dele porque está sendo cobrado. Porque se ele está inadimplente, a gente tem que cobrar. Aí ele se revolta com a gente e começa a querer boicotar, começa a arrumar confusão, começa a arrumar assunto para ir para grupo de WhatsApp falar mal da administração, falar mal do síndico, do Faz jurídico. sentido. Então, assim, é meio que uma vingança, né? existem Assim, algumas cada um tem muita convenções que voz. permitem que esse condômino, apesar de não votar, participe. E aí a gente realmente precisa observar. Mas se na convenção não disser nada, Tá valendo é a lei. o que É está valendo é a É lei. interessante a Tainá puxar esse ponto, porque de fato tem algumas convenções que expressamente autorizam o condômino de Mesmo- participar. mesmo Ele não sendo tem inadimplente, direito de participar. voto, mas ele tem direito de participar. Então, o advogado, o síndico, o gestor do condomínio, eles têm que estar atentos a esse tipo de situação também. E aí, falando de direitos dos condôminos, tem alguns casos que, excepcionalmente, o inadimplente ele pode participar Sim. da assembleia. Quando, por exemplo, é necessária a unanimidade, ele tem direito à participação. Quórums qualificados, né? Isso, quórum qualificado é quando a gente necessita de uma quantidade de pessoas suficientes naquela assembleia. Pode ser um quórum simples, por exemplo, da quantidade. Quem tiver ali vai votar e ok. Pode ser de 2/3. Então, a gente tem que analisar isso, de questão de quórum da Assembleia. E aí, quando for necessário que a unanimidade, que todos os condôminos, todos os moradores, todos os proprietários ali votem, esse inadimplente também pode votar. Ou também nesses casos de quando vai ser um sorteio de garagem. Ele não pode ter o direito dele à garagem ali proibido, né? Tolhido. A gente não pode proibir que ele participe desse sorteio. Então, ele vai poder participar também. E aí, quais são esses casos de assembleia que a gente precisa da unanimidade, que todos estejam ali? A gente vai mudar a fachada do condomínio. Então, ele pode participar. A gente quer construir uma unidade nova. Ele também pode participar. Um outro exemplo, né? Também é quando você vai fazer que é muito comum e a maioria das pessoas ficam em dúvida, é quando você vai fazer uma convocação, que os condôminos fazem uma convocação que precisa de 1/4 de assinatura. Nesse caso, o inadimplente também pode fazer a assinatura Ele pode do convocar. edital. Ele Assinar, pode convocar. Porque o Código Civil ele fala que é 1/4 dos condôminos, não diz que é 1/4 dos condôminos Adimplentes. kits. É isso aí. Exatamente. Habilitados, ele não traz nenhuma qualificação para esse condômino, né? Se a convenção dispuser do contrário, tipo, se a convenção regrar isso, tipo, falar 1/4 dos condôminos adimplentes. A convenção pode. É. Ela não pode Pega a falar dica, contra, gente, mas ó, ela eu pode fiz limitar um isso pouco nunca mais. aconteceu, não, tá? Tô só. Eu desconheço convenção desse tipo. Tô só trazendo eu pra também não vocês que conheço. pode ser que o condomínio de convenção- vocês tenha. Ou as pessoas optem por isso, né? A Tainá falou sobre sorteio de vagas e é uma questão que os condomínios, os síndicos e condôminos precisam ficar muito atentos, porque a gente tem várias ações judiciais por questões de sorteio de garagem, porque o síndico ou o administrador, ele pensa que pelo fato da pessoa estar inadimplente, ela vai ficar com aquelas últimas vagas, tira a pessoa daquele primeiro sorteio das vagas Sim. privilegiadas Uhum. e ela só vai ficar com os restos, com as piores vagas do condomínio. Não, a pessoa vai participar do sorteio de forma igual, vai estar o nome de todo mundo lá, e se ela pegar a melhor vaga, mesmo estando inadimplente, ela vai ficar com a melhor vaga. Não pode ter essa diferenciação, Exatamente. que é o sorteio entre os proprietários. Sim, então a gente, assim, é importante a gente lembrar disso, né? Que o condomínio, ele tem inúmeras ferramentas para poder cobrar desse inadimplente, mas ele também tem alguns limites que ele tem que observar. E que ele não pode proibir que esse condômino use a propriedade dele de forma plena só porque ele está inadimplente. E tem pergunta, queridos. Pergunta. Kelly Cosini pergunta aqui, ó. No episódio anterior, vocês falaram que o boleto da multa e do aluguel tem que ser separado. Porque senão, não pode executar. Negócio de executar, tá todo mundo querendo ser executado. Mas eu não posso, no caso, emitir junto e na hora
da execução separar? Não, Que pergunta complicada. não. Ele vai executar e se separar. Não é melhor primeiro Não. se separar e depois executar? Batuns. Não, gente, o Claudio não explicou no podcast anterior. Aproveita, gente, vai lá, assiste. E já vou pedir logo, gente, se inscreve aí no canal e deixa o sininho aí para poder já saber quando tiver vídeo novo. Ai, meu Deus. Nossa, senti uma blogueirinha agora. Tô muito blogueira. Gente, se você inclui a multa no boleto da cota condominial, você não tem como destrinchar, não tem como separar para poder fazer essa execução, porque o título executivo é o próprio boleto. Então, se você separa, você perdeu a liquidez, a certeza desse título. Então, você não pode fazer isso. É recomendado que você emita esse boleto separado, porque você executa a cota e faz a cobrança, eventualmente, da anterior, ou segue a dica que a gente já deu. Convoca uma assembleia, faz uma inclusão no regimento interno para que esses pagamentos sejam feitos de forma antecipada, e aí você foge disso. E a multa, boleto separado também, para você poder cobrar. Vocês já responderam aqui a próxima pergunta, mas só para relembrar, qual o direito do condômino inadimplente? Vocês já falaram, mas fala de novo que o pessoal quer saber. Nenhum. Brincadeira. Nenhum. Equivocadamente, a Fabiana falou nem. Gente, Mas- A brincadeira. Biana falou que o principal direito é pagar. Assim, a gente brinca é questão de descontração Claro. mesmo, né? Mas é um assunto bem sério esse. E, Sim. obviamente, ele tem o mesmo direito dos Mesmo outros. direito. Sim. Não os mesmos direitos, Ele tem não. o direito de pagar. Ele tem pagar alguns uns direitos. encargos. Ele tem o dever de pagar, mas tem os Ele direitos. perde alguns direitos, como de votar, por Ele exemplo. faz- Mas isso aí, É. mas em relação à propriedade, não perde. Ele não perde perde nenhum. isso. Então tá certo. Verdade, não. É igual ele fala que o condômino antissocial perde direito de propriedade. São casos raríssimos, mas ele continua sendo dono do Sim. apartamento. Ele Então continua pode sendo morar Ele lá. pode morar lá, pode alugar, pode ceder para o vizinho, para o parente, só não pode morar, porque ele se Exatamente. tornou uma pessoa não grata no condomínio. E sempre lembrar que o inadimplente não é inimigo, né? Ele só é uma nosso pessoa que vizinho. Uma tá... pergunta que não tem muito a ver com a inadimplência, mas talvez chegue lá. É verdade que quando você é dono do seu apartamento, você pode ser tirado de lá? Mesmo sendo dono? Sim, Sim, senhor. senhor. Condômino antissocial, por exemplo. Antissocial? É, E condômino eu tô antissocial. lascado. Eu ia falar isso agora. Lascado, Fabiane. Vai Eu tomar ia banho. falar isso. Olha só, me chamando de antissocial. Mas eu sou antissocial. E agora? Não, ele recebeu a gente chamando cala a boca, ele pode. Ele não abriu foto, botou todo mundo calar a boca. Olha, não acredite na Fabiana, porque ela é zoeira. É brincadeira. É só falei pra falar abaixo que tem vizinhos. Pode incomodar. Mas fala aí. isso aí é um assunto que, É um né? assunto bem interessante. A gente vai fazer um podcast falando só sobre condômino antissocial. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema do dia, comissão de inadimplente, porque eu recebi essa pergunta, que é a base da nossa sketch, né? E foi uma situação real. Pode ou não pode? Tem fundamento legal? Nenhum. Infelizmente, realmente, o condômino inadimplente não pode votar. E essa questão de, vamos fazer um abaixo-assinado, porque isso vai valer. Isso não vale. Não tem nenhum... Não tem nada na lei que te dê essa possibilidade, entendeu? E também, assim, ameaçar o síndico de que a gente vai te destituir, não é assim que a gente trabalha melhor também. caminho, né? Não é o melhor caminho. O condomínio, ele é um ambiente político e ele é um reflexo da sociedade. Às vezes a gente vê casos de síndicos que trabalham corretamente e aí, por não administrar convenientemente, ele acaba sendo destituído. Foi o que Até- aconteceu agora, Até gente. uma situação de cobrança mesmo. Quando ele Foi. está com muito inadimplente, aí o síndico trabalha para poder resolver o problema da inadimplência e aí ele sofre essa retaliação. Infelizmente, condomínio é um ambiente político, a gente acaba passando Aconteceu por isso. recentemente, não tem, foi em fevereiro para março, nesse mesmo condomínio que recebeu a notificação para formar, né, essa comissão de inadimplentes. Os inadimplentes, a maioria, juntou 1/4 das pessoas, e a maioria inadimplente, que convocaram uma assembleia e destituíram o síndico. Destituíram por pura conveniência.
E aí a síndica também já estava cansada, não quis comprar briga. Mas... Nessa situação, eu divido da opinião de vocês, e do direito é bom porque a gente pode divergir. Sim. Eu acho que o inadimplente, ele não tem o direito de assinar o abaixo-assinado, porque ele está exercendo um direito de assembleia, um direito de voto. Acho que ele assinar um quarto para convocar a assembleia, eu não concordo com esse direito. Mas ele não pode participar e votar. Mas a lei não fala sobre a questão da Mas convocação. se ele não pode participar, Ele pode votar. é porque às vezes o direito tem que ser comparado. Se ele não pode votar, não pode participar da assembleia, logo não pode convocar. Não, mas Não. às vezes no dia da convocação, no dia da assinatura, ele estava inadimplente, mas no dia da assembleia ele já Exato, regularizou a mas Mas situação dele. no ato de convocar. É a minha opinião. opinião, né? Minha opinião. Não, mas Acho se que eu acho você que parar para pensar, a convocação é um ato diferente do de você participar efetivamente da Assembleia. eu entendo que a participação da assembleia ela já começa pelo edital, né? Então eu Pelo entendo a ato de assembleia como um convocação, todo, né? Sim, pelo ato de convocação. Entendi. Não, existe esse entendimento mesmo na doutrina, só que esse entendimento é o minoritário. O usual hoje é esse de que Como qualquer desempata qualquer isso, produção? condômino pode... Como é que é? Como desempata isso? Como é que desempata? Ah, mas tá 2-1. Você também é com ele? Não, Não, tá mas comigo, tem né? eu aqui, pô. E eu? E a produção agora é advogado? Caraca, me esculachou. Toma! Toma, gente! Mandou aqui pra mim, ó. Toma, miséria. Mas é que o Claudio não falou um negócio interessante, eu acho que. Assim, minha opinião também, tá, Claudio? Eu vou na sua. Ah, você tá querendo empatar o jogo. É. Não, é que eu achei interessante o comentário. Sim. Pô, como é que o Mas é cara uma usa dúvida. Mas como é que o cara Sim. usa um direito, se ele é inadimplente, de fazer uma. Convocar. De convocar? Eu não tô entendendo isso. É. Olha, Banco Bradesco, eu estou te devendo e vou convocar agora uma reunião para destituir vocês porque eu estou te devendo. Você é Sim, acionista lógico. do Mas Bradesco? Não faz sentido. Mas Eu a tô devendo. destituição não é o condomínio em si. Ele deve pro condomínio, né? Ele não deve pro síndico. É. Pontualmente falando. Tem isso. Mas Então a assim- gente tem que pensar nisso. E eu acho que a participação, ela já é uma questão assim, querendo ou não, você já tá ferindo um pouco a moral daquela pessoa, dela não poder participar da assembleia. Porque pensa assim, eu moro naquele local e eu não posso manifestar a minha vontade. Nas decisões... Na decisão final, eu posso até convocar e falar, olha, eu não gosto do síndico, não existe, não gosto dele. E eu quero convocar uma assembleia porque a gente tem que ver sobre isso. Mas na hora lá de opinar mesmo, de falar as razões e de votar, eu não vou poder falar nada. Ei, Tainá, mas veja bem, esse caso foi específico porque existia a cobrança, o pessoal... Sim. Mas, gente, nós estamos falando de um caso agora, porém existem outros. Existem outros que o síndico está fazendo merda, né? Está literalmente verdade. fazendo merda. Eu estou inadimplente 2 meses, eu não vou poder defender o meu imóvel. Então, eu Sim, vou eu tô assinar, vendo, sim, né, que ele tá fazendo alguma não coisa. só vou É. assinar, como vou fazer um movimento para poder, né? De repente, o reflexo das merdas que ele está fazendo, Sim. tá lá que eu não tô conseguindo Pode pagar minha taxa. Pode-se dizer que nesse caso, cada caso se torna um caso? É um caso? A gente não tem como tem mudar a como aplicação. mudar. A regra geral hoje, o praticado é que o inadimplente ele pode participar do porque- ato convocatório, ele não vai poder participar da Assembleia. Exatamente, nós citamos 2 situações, para quê? Para entender o contorno político do condomínio. Exatamente, Porque não às tem só vezes essa. ela que está inadimplente está vendo ali que o síndico está cometendo algum ato ilegal, fazendo alguma coisa que não deveria, os outros não estão vendo. Ela quer chamar a atenção. Gente, a gente precisa trazer Isso. Ela não vai poder participar e votar na Assembleia, mas ela vai poder chamar as pessoas para verem aquilo, participar e votar. Porque entendeu? eu sou proprietária, No eu caso- posso não, naquele momento, eu posso não conseguir ali pagar a taxa de condomínio, mas eu continuo sendo proprietária. E eu quero melhor para o meu condomínio, Sim, para o meu imóvel. é isso aí. No caso específico, nós estamos falando de destituição do síndico, aí tem que observar as regras de destituição, né, que nós Claro. artigo 349. O síndico tem que ser convocado a se defender, tem o direito de se manifestar, né? Ampla Direito defesa. De ampla defesa. E tem que seguir aquelas regras básicas que tem lá de estar administrando inconvenientemente, que é uma regra subjetiva. Que é o que
que é na retaliação política é o que é mais utilizado, administrar inconvenientemente, porque é totalmente subjetivo. E o que a gente tem de objetivo nessa regra é não prestar conta, né, que seria Sim. um dos requisitos para o síndico ser destituído. Mas vamos voltar para o nosso assunto cobrança? Bora lá. Ah, ela gosta de cobrar, viu? Sabe o que quando Viu tá quando vai vendo? cobrar? Colocando os cortes dele, cara. Ele tá fazendo, vocês não entenderam? Entendi. Você viu? Ela gosta de cobrar. Captei vossa E mensagem. o Claudio tá fazendo os cortinhos dele. Os cortinhos dele tá aí, ó. Escortinho 99. Escortinho. Fala aí, cobradora. Vai lá, cobradora. E aí, gente, causas inusitadas de cobrança, além do tiro, porque o tiro já foi um caso pesado, né? Você já começou grande. Olha, eu já tive um caso que a gente foi cobrar e aí justamente era o quê? O inquilino. E aí o inquilino disse que não iria pagar, que ele não tinha como. Se eu não estava percebendo que a gente estava vivendo num momento de pandemia e que não tem como ser realizado pagamento, por fim, começou, né, começou a me xingar mesmo, entendeu? Falou Palavras diversas de baixo coisas. calão. Exatamente, para ofender de verdade. Me ligou e ficou me ofendendo. Falta um pi aí, Mandou Nani. mensagem. Seu cabeça de mamão. Exatamente. Sua boba. Sua filha da Sua mãe. feia. Sua boboca. Exatamente. E aí não tenho. Aí, claro que eu já estava mantendo contato com a proprietária, porque eu sempre mantenho contato com os dois. A proprietária, neste caso, fez o quê? Pediu o apartamento dela. Então, assim, mostra mais uma vez. A gente tem que cobrar sempre pro proprietário. E aí, lembrando que a gente tem limites. Enquanto ele estava fazendo isso, falando diversas palavras para me ofender, eu falava, olha, não é assim. Quando você estiver mais calmo, me liga. Quando você me manda mensagem. E aí, como eu vi que não tinha, né, conversa, aí eu tive que ir pra Gente, outra... Me manda mensagem quando estiver mais calmo. Vamos ser amigos. Senhora. Vamos tomar um Senhora. Senhor! Vamos tomar um sorvete. Agora, caso até engraçado, né? A gente recebe às vezes e-mail fala assim: como vocês estão me cobrando juros se vocês não me enviaram o boleto? A pessoa respondendo do e-mail que a gente enviou o boleto. Exatamente, tá bom, Fabiana, olha isso aqui. Eu falei, ai, Vânia, nem sei, eu só falo que infelizmente Gente, a gente não tem condição de Não tirar. tem jeito. Até porque as pessoas esquecem que, independente da cobrança, é uma obrigação dela pagar a taxa de condomínio. Exatamente. Se você quer morar em condomínio, você vai ter que pagar a taxa. E aí, se a administradora mandou uma cartinha te lembrando que vai vencer dia 10 e te mandou uma outra depois falando que tem 10 dias vencido, se o escritório de advocacia mandou uma cobrança falando vamos executar se a senhora não pagar até tal dia, você vai ter que pagar. É uma obrigação. Independente de aviso. Independente de aviso. Exatamente. Acho que a gente... Triste, hein? Ai, difícil pra quem tá devendo, hein? Tem até aquela história que o cara liga pra você e fala assim, liga pra Dona Maria e fala, Dona Maria, vou te dar o papo. Você pegou o dinheiro aqui e tá me devendo. Como é que a senhora pega o dinheiro aqui no banco e não consegue pagar no mês subsequente? Vou mandar um boleto no teu peitão, tu vai ligar pra mim e dizer, Leandro, quitei. Aí é legal, pô. Você tá pensando, não é assim que acontece? É o maior direito do É o maior direito do inadimplente. é pagar. pagar. Tô chocada aqui com a história dele. Não é minha não, doido. Fiquei até sem reação. É minha não, do Thiago Ventura, que ele conta lá. É o atendente do gueto. Ele fala, Dona Maria, te dá o papo, tu pegou dinheiro aqui no banco. É assim que o cara fala. Cara, ele falou essa história, eu lembrei de uma situação de um condomínio. Não vou falar que é na Praia do Canto. Que o síndico, ele contratou um cigano para poder fazer as cobranças dos vizinhos inadimplentes. Não, isso não aconteceu, não. É sério isso. E o meu médico morava, eu tinha um médico que me atendia na época, ele morava, eu não advogava para esse condomínio, foi o meu médico que contou essa situação. Eu falei, como assim? Ele falou assim, Lidiane, essa pessoa vai para lá e ela fica acampada na porta do morador, ou senão na garagem dele, até que ele faça o pagamento. Aí eu falei assim, método...
Métodos E fantásticos. também Isso temos... acontece aqui. É, Se ele pega aquele, Praia do Canto. se ele pega aquele inadimplente que gosta de dar tiro, ele tava danado. e a gente também tem, assim, casos de síndicos que vão stalkear a vida daquele condômino também. Ah, mas ele tem personal trainer. Ah, mas ele tem uma loja X, ele usa roupa... Como que não tem dinheiro na conta dele? Ele tem uma Mercedes. Como ele não tem Como que ele não consegue pagar a taxa de condomínio? E aí a fofoca começa... o síndico, ao invés de realizar a cobrança, ele, na verdade, começa a fofocar sobre a vida desse inadimplente. Começa a ali vigiar com- o morador sair e entrar. Vai lá Esse- pra portaria e fica lá do braço cruzado olhando pro morador. O morador sai e ele tá lá. Esse é um direito sagrado do inadimplente, não ser exposto ao ridículo, né? Exatamente. Ter sua dignidade preservada. E aí, Porque também. isso gera ação indenizatória. E aí- A gente tem casos disso na jurisprudência, né? Porque o síndico, ao invés de cumprir a obrigação legal dele, que é cobrar, ele chega aqui. Vai, né? Você sabia que a Fabiana tá devendo? Ó, a Fabiana viajou para Paris mês passado, mas o condomínio mesmo ela não pagou. Aí chega pro Claudio No, a Fabiana tá com aquela Mercedona lá na garagem dela, mas Profetizando. ó, Condo- daqui a condomínio ela não tá pagando, não. Eu acho que deve estar no nome dela, porque o jurídico já tentou fazer bloqueio de veículos e não achou nada. E aí, assim Exatamente. que começa, e isso gera ação indenizatória. Querendo fazer uma antecipação aí dos próximos, mas stalk é crime, né? Perseguição é crime. O Johnny D tá perguntando aqui, o seguinte: já que vocês estão falando em cobrança e questões indenizatórias, ligação pode ser feita até que horas para se cobrar? Ligação, por exemplo. Pode falar. o ideal é que seja feito em horário comercial, né? Justamente para poder também não gerar um incômodo. No horário de É, descanso, e de da lazer da pessoa. pessoa. Mas tem sido muito comum o pessoal ligar fora de horário, né? Não, tipo, Sim. 9 da noite o pessoal tá ligando. Tem muita Pra ação cobrar. indenizatória, Final principalmente de semana. banco. Final de semana, né? Olha. Banco costumava fazer muito isso, não parava de ligar. Às vezes a pessoa recebia 70 ligações por dia, e até no sábado, no domingo, 9 da noite, 10 da noite. Até porque se veio a 10ª ligação e a pessoa não respondeu, porque ela não tem como pagar. Não é? Isso é Ou uma não questão, quer. a gente tem Ou não meios, quer. a gente tem meios mais efetivos de cobrança do que Exatamente. aborrecer a pessoa ligando para ela 70 vezes. Mas no eu acho dia. que no condomínio não acontece muito esse tipo de coisa que acontece no banco, por exemplo, porque geralmente quem faz essa cobrança mais efetiva é um escritório que é especializado. Então ele acaba não fazendo esse. Agora, quando é alguém, não, vou pegar qualquer um aqui e vou fazer Cigano. a Contratar o cobrança. cigano. Vou contratar o cigano. Aí sim, aí esse tipo de pessoa faz. Mas quando é o escritório, dificilmente. Então não tem muitos casos desse tipo para condomínio, entendeu? Aí o condomínio perde o direito de credor e passa a ser devedor, porque ele recebe um dano moral e tem que... o dinheiro que ele vai exatamente. receber do condomínio não dá para pagar. Esse é um Gente, assunto importante de falar. Um dia eu ainda vou falar bonito igual que o Jonô. Esse é um assunto importante de se falar, porque quando o condomínio ele pratica uma cobrança vexatória, que é a exposição do nome do inadimplente em assembleia, já vi isso na prática, eu acredito que vocês já tenham visto também. Aqueles quadrinhos de aviso que hoje não conheço nenhum caso mais recente, mas antigamente acontecia muito de colocar relação de inadimplentes no quadro de aviso do condomínio. O condomínio ele deixa de ser credor e ele passa a ser devedor, porque se esse condomínio entra com uma ação indenizatória, ele vai receber indenização, porque feriu a dignidade dele, a moral dele. Importante, hein? É importantíssimo de A falar. dignidade da pessoa. Dignidade da pessoa humana está protegida na nossa Constituição. Gente, eu acho que é isso, né? A gente pode encerrar esse podcast. Eu acho que a gente já... Já esgotamos o assunto? Não mais esgotamos. perguntas? não Gente, esgotamos. esgotar esse assunto aqui. todo, tá? São todos. Em relação ao condomínio, a gente nunca esgota. Porque sempre, Sempre tem novidade. você sempre vai ter uma novidade. Um caso novo também, Mas né? assim, o básico que dê para vocês já terem um norte aí, né? De como De proceder. como proceder. Os limites, Já né? tá. E também, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem procurar os nossos canais de comunicação, tanto da doutora Leidiane Marini, do Claudio No, o meu, da doutora Tainá, que a gente está à disposição. Manda aqui para a produção, que a produção faz a perguntinha de vocês ao vivo no nosso programa na semana que vem, quinta-feira, 10 horas. Claudio No já adiantou. A gente vai falar sobre o quê? Stalker? Stalker. Stalker na semana que vem, tá, gente? Então, ó, Mas qual stalker? Quem sabe quem do está, o que, condomínio? gente? Não, stalk não. É stalker, é aquele que é o condomínio que vocês falaram hoje, ou é o contrário? É o condômino que chateia o síndico?
Aí vocês vão ter que assistir para poder descobrir. Deixou no ar! Então, gente, ó, até semana que vem, quinta-feira, 10 da manhã. Se você não se inscreveu aqui no nosso canal, aproveita e se inscreve agora, tá? Esse foi o Maline Cast de hoje. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu, galera! Ai,